Olá, tudo bem? O assunto desse vídeo de hoje é dieta balanceada. Ao final desse vídeo você vai saber o que é uma dieta balanceada, quais são os nutrientes que você deve ter nela e 6 dicas práticas e fáceis de implementar, que não só vão balancear a sua dieta, mas como vão proporcionar o seu tão sonhado emagrecimento. Bom, a definição de dieta balanceada é mais do que simples. Trata-se de uma dieta que supre as suas necessidades nutricionais. Mas a julgar pelo altíssimo número de recomendações e dietas que existem por aí, que acabam causando conflitos informativos, é necessária uma explicação mais profunda sobre o que é realmente uma dieta balanceada e que necessidades nutricionais são exatamente essas às quais eu me referi. Bom, as bases biológicas de uma dieta balanceada elas são certeiras. Você necessita proteínas para a construção de tecidos, funcionamento e crescimento, carboidratos para ter o combustível necessário para o corpo e para o cérebro, gorduras, sim, para crescimento, armazenamento de energia e produção de hormônios e outras substâncias, e outros nutrientes como vitaminas, minerais, enzimas e mesmo bactérias digestivas, fibras e, claro, a água. Se algum desses elementos está em falta ou em menor quantidade, a consequência será uma disfunção ou mesmo uma doença. E daí podemos ver a importância de você ter uma dieta balanceada. Em outro aspecto do problema, pode ocorrer uma superabundância desses nutrientes aos quais me referi. Por exemplo, algumas vitaminas são tóxicas se administradas em excesso. E também há a questão da qualidade do nutriente, pois nem todas as gorduras e os carboidratos são os mesmos. Tá parecendo uma aula de química, mas não se preocupe. Para simplificar a coisa e partir para o básico, eu vou trazer agora as 6 dicas que eu prometi, dicas práticas para uma dieta balanceada. Vale lembrar que quando temos todos os nutrientes que precisamos, nós sentiremos menos fome, o que é vital em todo e qualquer processo de emagrecimento. Então vamos lá, a dica número 1 é caprichar nos alimentos integrais. Isso significa dar preferência à versão integral de alimentos como pão, arroz e outros. Eles contêm uma gama de vitaminas e minerais que durante o processo de refinamento são perdidos, assim como as fibras. Sem falar no menor índice glicêmico, ou seja, os carboidratos contidos causam menos pico de insulina, que é algo importante para quem tem interesse em reduzir ou simplesmente fazer a manutenção do seu peso. E os integrais, eles sim, são um pouco mais caros que os refinados, porém, como eles nutrem e saciam mais, no longo prazo você vai tender a gastar menos porque você vai tender também a comer menos. E os benefícios não param por aí. O consumo de grãos integrais reduz o risco de derrame em até 30%, de diabetes tipo 2 entre 21% e 30%, doenças do coração em 28% e sem falar nos benefícios para condições inflamatórias, por exemplo, a asma. A segunda dica é comer frutas e vegetais de cores as mais variadas possíveis. É interessante pensar no seu prato como se fosse uma tela de pintura, e quanto mais colorido ele ficar, melhor. As cores de frutas e vegetais elas são advindas de fitonutrientes, que são saudáveis. Por essa razão, eles devem fazer parte significante da sua dieta. Frutas como morango, framboesa, ameixa, maçã e melão possuem muitos antioxidantes, que são substâncias que ajudam a prevenir a formação de radicais livres no seu organismo. Esses radicais livres, em última análise, são danosos e podem causar desde o envelhecimento precoce até o câncer. E em se tratando de frutas e vegetais, a palavra é variedade. Essa variedade vai prover nutrientes diferentes, incluindo antioxidantes, fitonutrientes e bioflavonoides. Vários estudos demonstram que quem come uma gama variada de vegetais e frutas tem menores riscos de doenças do que aqueles que não o fazem. E vale também lembrar que eles devem ser consumidos da forma mais crua possível, visto que o aquecimento pode destruir nutrientes, enzimas, vitaminas e outros, dependendo do tempo de preparo e também da temperatura utilizada. A terceira dica é para você prestar atenção na qualidade das suas proteínas. Normalmente, quando pensamos em proteínas, carnes e outros produtos animais acabam vindo à nossa mente. Mas não necessariamente eles devem ser a fonte única desses nutrientes essenciais. A dieta ocidental típica raramente deixa as pessoas sofrerem falta de proteínas, salvo doenças ou severas restrições. Mas é fato que muitas vezes obtemos muito mais proteínas que o necessário para uma boa saúde. E pior, outros nutrientes que seriam fornecidos por alimentos de origem não animal são deixados em segundo plano. A solução para isso é basear-se mais em proteínas vindas de fontes não animais, como grãos integrais, legumes como feijões e lentilhas e outros vegetais. E aí você pode complementar com quantidades moderadas de proteína animal, como carnes magras, frango ou laticínios.
E preste atenção sempre para a quantidade de gorduras desses produtos, buscando sempre a redução delas. Se possível, busque produtos de origem animal que sejam orgânicos, pois estes não vão conter pesticidas, antibióticos e hormônios. E se você não acredita, basta lembrar que a dieta mediterrânea usa essa estratégia de basear-se mais em proteínas não animais e tem resultados de saúde e longevidade comprovados. A dica 4 é comer as gorduras certas e reduzir as gorduras ruins. Alguns vão ficar horrorizados, mas o fato é que você precisa de gordura para sobreviver, especialmente para o funcionamento do cérebro, que é composto de gordura em 2/3, além do sistema nervoso em geral e da produção de hormônios. Então eu vou deixar aqui algumas regras gerais sobre como saber quais são as gorduras que você deve consumir. Primeiro, coloque ênfase em óleos e gorduras saudáveis na sua dieta. Não exagere no consumo de gorduras saturadas de fonte animal, dê preferência a cortes magros de carne, por exemplo. Altos níveis de gordura saturada estão ligados ao aumento do colesterol ruim, o LDL, doenças cardiovasculares, além de cânceres. Evitar também as gorduras trans. Alguma gordura trans ocorre naturalmente em carnes e laticínios, mas a maioria é adicionada artificialmente. E essas gorduras não têm qualquer benefícios para a saúde. Muito pelo contrário. Elas aumentam o colesterol ruim e, como se não bastasse, ainda reduzem o colesterol bom, que é o HDL. Sem falar que estão relacionadas com problemas de saúde, como demência, diabetes, infertilidade, depressão e outras condições. E a dica 5 é beber a coisa certa. Você precisa ser criterioso com os líquidos que coloca para dentro do seu corpo. Por exemplo, bebidas cafeinadas, adoçadas, laticínios gordurosos e bebidas alcoólicas. Especialmente para quem quer se manter magro, uma regra infalível é não beber calorias. Você pode estar controlando bem as calorias do que você está comendo, mas é fácil perder esse controle ao desleixar-se com as bebidas, e isso vai sabotar todo o processo. Então, o que a gente deve beber? A resposta é, pura e simplesmente, idealmente, água. Se pura e sem aditivos, a água ajuda a desintoxicar e é essencial para a maioria das funções fisiológicas e peça fundamental em uma dieta balanceada. Os chás também são boas apostas, desde que você não esteja adoçando, seja com açúcar ou adoçantes. Refrigerantes e outras bebidas adoçadas devem ser eliminados. Eles são apenas fontes de calorias vazias, alteram os níveis de açúcar no sangue e, no caso dos refrigerantes, os fosfatos contidos podem alterar o equilíbrio do cálcio no organismo, gerando problemas na manutenção óssea. Um cuidado também especial com os sucos de fruta. Esses sucos comerciais que tem por aí em caixinha são verdadeiras bombas de açúcar. E mesmo os feitos da fruta contêm mais açúcar do que se você estivesse comendo a fruta em si. Afinal, é o açúcar de várias frutas num copo só. E você ainda fica sem as fibras para reduzir a absorção desse açúcar. Uma parcela significativa da população mundial possui algum grau de intolerância à lactose, o que pode levar a problemas inflamatórios. Portanto, fazer uso moderado do leite e derivados é uma boa medida. E, por fim, o álcool. Algumas bebidas como o vinho trazem benefícios se consumidas moderadamente. Porém, em excesso, como você já deve imaginar, bebidas alcoólicas são tóxicas, possuem muitas calorias e elas não têm lugar numa dieta balanceada. E a dica 6 é evitar os alimentos ruins a qualquer custo. E entenda por alimentos ruins tudo que for processado, industrializado, etc. Especialmente aqueles ricos em açúcar, gorduras, grãos refinados, corantes e conservantes. Crie o hábito de olhar o rótulo do alimento e se você achar algum palavrão, um nome que você não faz ideia, mais de 5 ingredientes ou alguma coisa que pareça produto químico, deixa de lado. Deixe de lado também os alimentos defumados e aqueles preservados com nitratos, como as salsichas e salames. Nitratos são fontes de radicais livres e estão ligados ao aparecimento de cânceres no seu trato digestório. Evitar também o açúcar em excesso, incluindo alimentos com tabelas nutricionais que dão outros nomes ao açúcar, como frutose, xarope e um sem número de nomes criativos por aí. O nome desses alimentos que você deve evitar em inglês é junk food, e a tradução literal disso é algo semelhante a comida lixo. E já que isso é lixo, tem que estar na lata do lixo e não no seu organismo. É o senso comum que esses alimentos devem ser evitados, mas não custa lembrar, afinal vemos muita gente por aí abusando deles, ignorando os princípios de uma dieta balanceada. Certo, pessoal? Então, tá dado o meu recado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal do YouTube. Eu espero por você e até a próxima!